E aí, pessoal do vídeo, tudo bem? Agora a gente vai falar da questão 6 de física, beleza? Do terceiro dia da segunda fase da FUVEST 2015, vamos ver como é que ficou. Então olha só, pessoal, na questão 6 ele fala o seguinte: a região entre duas placas metálicas planas e paralelas está esquematizada na figura ao lado. As linhas tracejadas representam o campo elétrico uniforme existente entre as placas. A distância entre as placas é 5 mm e a diferença de potencial entre elas é 300 volts. Beleza? As coordenadas dos pontos A, B e C são mostradas na figura. Determine. Aí na letra A ele pede o seguinte: os módulos EA, EB e EC do campo elétrico nos pontos A, B e C respectivamente. Bom, pessoal, olhando aqui na lousa, o que a gente precisa saber? A primeira coisa que a gente precisa saber. Bom, ele falou no texto que o campo elétrico é uniforme. Epa, ele está pedindo EA, EB e EC, mas é uniforme, pessoal, em qualquer ponto aqui, em qualquer ponto. É a mesma coisa. Então é a mesma coisa, eles são iguais, beleza? Se eles são iguais, eu vou calcular uma vez só, certo? Bom, então já que é um campo elétrico uniforme, o que precisava saber? Que campo elétrico uniforme a gente trata desse jeito aqui, ó. Então E vezes D igual a U, beleza? U é a diferença de potencial, certo? Então o E, que é o que a gente quer achar, é igual a 5 vezes 10 a menos 3. Nossa, 10 a menos 3, tem que passar para metro, beleza? Tá em milímetro, então tem que transformar em metro. 5 vezes 10 a menos 3 igual a 300, que é a diferença de potencial que ele deu, certo? Então o campo elétrico aqui, que é constante em todos os pontos, é 3 sobre 5 vezes 10 a quinta, tá? Que vai ficar 6 vezes 10 a quarta volt por metro, beleza? Essa é a letra A. E aí na letra B, o que ele fala? Ele quer determinar as diferenças de potencial VAB e VBC entre os pontos A e B e entre os pontos B e C respectivamente. Então quem que é esse aqui? Bom, pessoal, já que ele pediu a diferença de potencial entre A e B e entre B e C, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é o seguinte: eu vou perceber que B e C, eles estão necessariamente na mesma superfície potencial. Como é que eu sei que eles estão na mesma superfície potencial? Bom, a superfície potencial ela é sempre perpendicular à linha de campo, tudo bem? Então, já que essas duas aqui são perpendiculares aqui também, é a mesma linha, certo? Então ela é uma mesma superfície equipotencial, tá? Então você pode considerar que esse pontilhado vermelho aqui representa uma superfície equipotencial, tudo bem? Já que eles pertencem à mesma superfície equipotencial, pessoal, necessariamente a diferença de potencial entre eles é zero, porque eles pertencem à mesma equipotencial. Beleza? Então uma parte da questão tá ok aqui, já foi. Tudo bem? E a outra parte da questão é achar a diferença de potencial entre A e B. Mas para achar a diferença de potencial entre A e B, primeiro eu preciso da distância entre eles, certo? Olhando aí no quadriculado, ele mostrou que no eixo, ele mostrou que a diferença, ou que a distância entre A e B é de 3 milímetros, beleza? Então eu vou usar isso aqui de novo, E vezes D igual a U, porque continua sendo campo elétrico uniforme, vai ficar como? E vezes D igual a U. Então a diferença de potencial entre A e B vai ser 6 vezes 10 a quarta, que é o campo elétrico que a gente achou na letra A, vezes a distância, que nesse caso aqui é 3 milímetros, beleza? Então, fazendo essa continha, a gente vai chegar aqui, VAB é exatamente 180 volts, tudo bem? E aí, na letra C, o que ele pede? Bom, na letra C ele pede o trabalho realizado pela força elétrica sobre um elétron que se desloca do ponto C ao ponto A. Então peraí, tem algumas coisas importantes que a gente precisa falar aqui, beleza? Primeira coisa, ele falou que é um elétron partindo de C para A. Pessoal, é muito importante saber que é de C para A, tá? E não de A para C. Isso vai fazer uma diferença que daqui a pouco eu vou falar aí. Bom, mas então os dois dados importantes são: primeiro, é um elétron, então é uma carga negativa, e segundo, é de C para A e não de A para C, beleza? Então vamos lá, ele quer descobrir esse trabalho, não é? Então como é que a gente faz esse trabalho? Bom, a gente sabe que o trabalho da energia potencial elétrica é Q vezes U, certo? Beleza, então como é que eu faço isso? Bom, mas quem que é esse cara aqui, né? Quem que é a diferença de potencial entre C e A? Bom, a diferença de potencial, pessoal, a definição de diferença de potencial é sempre o potencial de onde você saiu menos o potencial de onde você chegou, tá? Não é um delta, é uma diferença de potencial. Então é de onde saiu menos onde chegou, beleza? E a gente também já sabia da letra B que o potencial entre A e B
que é exatamente igual ao potencial entre A e C, certo? Porque já que é na mesma equipotencial, o trabalho executado é o mesmo, tanto para cá quanto para cá, beleza? E a diferença de potencial, consequentemente, é a mesma também entre eles. Então, o AB é igual ao UAC, que a gente descobriu que dava 180 volts, beleza? Então vamos calcular o trabalho, sabendo dessas coisas? Vamos lá, mas você ainda não me disse quem que é a diferença de potencial entre C e A. Bom, pessoal, olha só, a diferença de potencial entre A e C é 180. Então a diferença entre C e A também é 180? Não, aí é que tá, é menos 180. Por que é menos? Bom, olha só, então pensa aqui comigo, já que o potencial entre A e C é 180, o potencial entre C e A é exatamente o inverso, certo? Porque é o caminho inverso, então fica menos 180. Então é só calcular o trabalho, certo? Como sendo menos 1,6 vezes 10 a menos 19, que ele deu na questão como a carga do elétron, vezes menos 180. Isso vai dar 288 vezes 10 a menos 19. Beleza, pessoal? Então, a questão 6 foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Taif, até logo.